Senhor meu Deus, eu entro na Tua presença com uma imensa gratidão. Muito obrigada por tudo. Quero dizer que eu te amo, que o Senhor é um Deus bom e que a sua bondade dura para sempre. Provai e vede que o Senhor é bom. Temos provado e podemos afirmar que o Senhor é bom, o Senhor é bom e o Senhor é bom. Eu te amo, agradeço por tudo. Estar aqui é uma grande bênção e eu agradeço por essa oportunidade maravilhosa. Eu consagro ela ao Senhor, eu a entrego nas suas mãos e peço que o Senhor venha se manifestar no nosso meio, com curas, com libertações, com transformações, com mudanças, com milagres, que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que todos sejam altamente abençoados. Passa do teu sangue sobre cada vida, cada mente. Passa do teu sangue sobre todo o ministério Mudança de Vida. Passa do teu sangue sobre todo o nosso povo, em todo lugar. Que todas as pessoas sejam altamente favorecidas, honradas, fortalecidas. Que um desenvolvimento, meu Deus, espiritual aconteça, levando para uma maturidade, para progresso. Eu oro por progresso, eu oro, meu Deus, como eu tenho te pedido, dá sabedoria ao nosso povo, discernimento e visão, e dá favor. O Senhor sabe que eu tenho pedido para que venha favorecer a igreja, favoreça o teu povo, favoreça todo o ministério Mudança de Vida. Eu não sei do que essa pessoa precisa, mas sei, meu Pai, que o Senhor pode favorecer e favorecer altamente. Favoreça o nosso povo. Passa do teu sangue sobre nós. Eu peço que a palavra seja pregada com temor e responsabilidade em todo lugar. Eu repreendo todas as forças do mal. Tudo que se levantou contra nós, contra o nosso trabalho, contra cada um de nós, contra o ministério, contra tudo que nos pertence, projetos, tudo que se levantou, eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, os rituais malignos. Eu repreendo em nome de Jesus as ciladas, as armadilhas, as obras armadas e preparadas contra nós, as arquitetações malignas. Eu repreendo em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. O sangue de Jesus tem poder sobre nós, o sangue de Jesus nos garante a vitória, há poder no sangue de Jesus. Passa do teu sangue sobre nós, passa do teu sangue, o teu sangue nos garante a vitória. Eu repreendo a tristeza, o desânimo, o peso, o cansaço, a opressão, seja lá qual for a força demoníaca, eu repreendo em nome de Jesus e eu ordeno que saia no nome de Jesus Cristo. O teu sangue tem poder sobre nós, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa noite. O teu sangue nos garante a vitória. Eu consagro tudo ao Senhor. Eu tomo posse de uma noite abençoada, de um trabalho abençoado, e que nenhuma pessoa saia da mesma maneira, mas que uma manifestação poderosa aconteça, porque, Senhor, o melhor culto é esse, é o que nós temos, é a melhor reunião, é o melhor dia, porque todos já se foram, nós só temos esse dia, esse é o melhor dia do mundo, essa é a melhor reunião, porque é a oportunidade que temos de cultuar o Senhor, e eu me sinto abençoada, meu Deus, por ter mais um dia e poder fazer melhor. Eu penso que é uma chance, é mais uma chance que o Senhor está nos dando, e que nós possamos agarrar com toda a força, meu Pai. Obrigada por tudo, obrigada, Senhor, porque o Senhor é tão bom. Eu entrego tudo nas suas mãos, e que o Senhor dê a resposta que cada um busca, que o Senhor se manifeste aqui, e que o Senhor fale aos corações, e que todos saiam altamente
ricamente abençoados, para a honra e a glória do teu nome. Muito obrigada por tudo. Envia anjos poderosos, derrama do teu sangue, da tua unção, graça e poder sobre nós. É o que eu creio e possuo agora. Amém, amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2017, o Senhor me colocará por cabeça e não por cauda. Só estarei por cima e nunca por baixo. Em nome de Jesus. Amém? Sentem-se, por favor. Vamos para 1 Samuel 18. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não deixou voltar para a casa de seu pai. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornara o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi, com sua túnica e até sua espada, seu arco e seu cinturão. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, ou na Almeida, com tanta prudência, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul. Eu vou falando por partes, lendo. Eu sempre falo sobre Jonatas, porque não tem muitas pessoas como Jonatas. Você não encontra nem na própria palavra de Deus alguém com o coração dele. Porque ele era o filho mais velho de Saul, então ele era o sucessor do trono. E aquele rapaz teve um entendimento do propósito de Deus que é raro, sabe? É muito raro. Porque depois, quando fala que depois dessa conversa de Davi com Saul, foi quando Davi venceu Golias, estava com a cabeça do Golias nas mãos, e ele foi falar com Saul, que Saul o chamou. E ele perguntou do pai, da família, algumas coisas, e ele respondeu, e dali em diante o Saul não deixou ele mais, quis que ele ficasse com ele. E o Jonatas teve um respeito pelo Davi, uma admiração e deu um apoio único. Tanto que ele deu o manto que ele estava vestindo, e ele era um príncipe. E a túnica, a espada, o arco, o seu cinturão, ele transferiu para o Davi. Ele não tinha inveja, ele não se sentiu enciumado, incomodado. Não. Nada disso. É aquele tipo de gente segura. Nós percebemos que ele sabia quem ele era em Deus, era uma pessoa segura, e que sabia qual era o lugar dele. E não enxergou no Davi uma ameaça como logo nós vemos o pai dele enxergando. Ele não. Inclusive, se você continuar lendo os próximos capítulos, você vê que o próprio pai lutou para envenená-lo contra Davi, dizendo que que o Davi vivo era uma ameaça ao próprio Jonatas. E, assim, em nenhum momento nós vemos Jonatas se voltar contra Davi, porque você vê que ele tinha uma segurança. Ele era uma pessoa segura, uma pessoa confiante.
e que entendia o propósito de Deus. Se Deus havia escolhido Davi, e ali diante dele estava um herói nacional, uma pessoa que tinha honrado o seu país, enfrentando um inimigo altamente perigoso, que ninguém, nem o próprio Jonatas tinha tido coragem de enfrentar. E olha que o Jonatas era um sujeito corajoso. Nós vemos histórias, tem várias passagens dele enfrentar os filisteus, mas nesse caso ele não enfrentou Golias e nem se colocou à disposição daquilo. Então, o único que tomou aquela decisão foi Davi. Então, ele deu honra a Davi. Dê honra a quem tem honra. E Jonatas honrou Davi. E ele era um príncipe, o sucessor do reino, por direito, do trono. Ele poderia se sentir incomodado, mas não foi o caso. Tudo que Saul dava para Davi fazer, Davi fazia. A Bíblia diz aqui, tudo. Ele não fazia alguma coisa bem feita, ele fazia tudo que era ordenado, com prudência, com excelência. E dessa forma, Saul foi dando a ele um posto cada vez mais alto, até que ele chegou num posto elevadíssimo. Porque ele fazia as coisas com excelência. Eu penso que só nesse versículo eu posso assim gastar horas. Tudo que era confiado a Davi, ele realizava com excelência. Está faltando gente assim também. Não tem muitas pessoas como Jonatas, que torce pelo sucesso do outro, que dá honra a quem merece honra, que não se coloca como o filhinho mimado, o príncipe. E quem é esse pobre coitado filho de Jessé? Que Davi vinha de família pobre, ele era um pastor de ovelhas, pois ele tirou tudo aquilo que era o seu manto de príncipe, túnica de príncipe, espada de príncipe, arco de príncipe, cinturão de príncipe, e deu a Davi. Honrou a Davi. E tudo que Saul mandava Davi fazer, Davi fazia com prudência, com excelência. E foi dessa forma, ninguém deu nada a ele. Ele foi conquistando um espaço cada vez maior. Porque tudo que era colocado nas mãos dele, ele andava uma milha a mais. E eu quero falar bastante sobre isso, porque nem todo mundo quer andar uma milha a mais. Todo mundo quer honra, uma posição de honra, um lugar de honra, um lugar de destaque, quer ser reconhecido, quer um alto posto, mas quantos que andam uma milha a mais? Que tudo que é colocado nas mãos faz com excelência. Não muitos. Não muitos. Infelizmente. Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como aos conselheiros de Saul, porque tanto o Saul, como o povo, como os conselheiros, viram que ele era capaz, que ele realizava com excelência, que havia algo diferente nele. E não havia nada demais. Havia uma pessoa disposta a fazer o melhor. Esse era o diferencial. Porque ele não tinha tamanho, ele não tinha treinamento, ele não tinha nada do que as pessoas... Por exemplo, o Jonatas tinha treinamento militar, o Davi não tinha.
O Davi não tinha. O Jonatas foi criado sempre em berço de ouro. O Davi não. Então, assim, o espaço que ele foi conquistando foi porque ele se entregou. Ele respirava e transpirava aquilo. Sabe aquela pessoa que tem foco, que tem propósito, e que está disposta a ir além? Não tem preguiça, não tem passividade, não tem comodismo, não se submete às adversidades, às situações, aos obstáculos, mas tem um foco e persegue esse foco. Tem algo ali na mira e ele vai com toda a força ao encontro daquilo. Ele andava 1 milha a mais e todo mundo viu que ele andava 1 milha a mais. O Saul viu aquilo e foi dando a ele uma porção cada vez mais de importância. Quer dizer, ele não cresceu no reino de Saul ali naquele momento, porque ele tinha mais habilidade nisso, naquilo, mas porque ele foi desenvolvendo tudo aquilo que ele não tinha, tudo aquilo que ele não sabia, ele foi aprendendo, ele foi crescendo. Ninguém deu nada a ele, ele conquistou o espaço dele. Então, todas essa habilidade foi porque ele investiu a energia dele, a confiança nele, confiança dele em Deus, e ele se dispôs a dar o melhor. Isso nós vemos em todo o tempo. E o povo ficou feliz com o crescimento dele, os conselheiros ficaram felizes, porque viram que ele era uma peça muito importante para a nação. Sabe quando você tem alguém que vem, não é só para somar, não, ela vem para fazer a diferença. Porque tem gente que soma, mas tem gente que faz total diferença. Tem gente que ajuda, ele chega, ele te ajuda, é importante a presença dele. Mas tem gente que ele chega como uma pessoa ímpar, como um diferencial ali. Ele faz diferença mesmo. Você percebe que ele vai fazer falta e que a presença dele é fundamental. Não dá para ficar sem ele. Ele chega e ele marca o território dele com excelência, com comprometimento. Nós não vivemos um tempo bom. Nós vivemos um tempo de mimimi, de mão de obra péssima, as pessoas não são comprometidas. Nós vivemos um tempo onde uma falta de integridade tem tomado conta das pessoas. As pessoas querem muito, elas só veem os direitos, mas deveres nada. É assim, se você olhar, chega a ser desolador. Aliás, você percebe rápido por que algumas pessoas nunca saem do lugar. Por que a vida de algumas pessoas não tem progresso? Porque muitas, o nível de desorganização, de falta de integridade, falta de responsabilidade, é grande demais. Nem o que é mandado são capazes de fazer. Nem o que é mandado. E alguns, o máximo que ele faz é aquilo que foi determinado e assim, nunca um pouco a mais. Mas ele quer mais. Mas ele nunca anda 1 milha a mais. Davi andava 1 milha a mais. Davi andava 1 milha a mais, mas Saul nunca andou 1 milha a mais. Se você estudar
a diferença de um e de outro, você vê claramente que o Saul nunca andou uma milha a mais. Davi, você vê sempre andando uma milha a mais. Sabe aquela pessoa que sempre faz mais? Ele tem um compromisso com a excelência. Ele não aceita um trabalho mais ou menos. Ele vai superar. Ele vai além. Ele sempre supera. Porque ele tem foco, ele tem determinação, ele não tem preguiça. Ele não está envolvido com um monte de coisas e agora ele olha para cá, ele olha para lá. Não, ele sabe o que ele tem que fazer e ele mira o alvo sem perda de energia. Não joga energia fora com coisas irrelevantes. Mas sabe muito bem o que ele precisa atingir e ele segue e corre para aquilo. Assim era Davi. Quando os soldados voltavam para casa, depois que Davi matou o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. As mulheres dançavam e cantavam. Saul matou milhares. Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido. E disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, por parte de Deus, apoderou-se de Saul e ele entrou em transe em casa enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e a atirou, dizendo: encravarei Davi na parede. Mas Davi desviou-se 2 vezes. O povo estava feliz. Davi havia vencido aquele filisteu. E aí todo o exército de Israel havia lutado contra os filisteus e tinham prevalecido. Todos em Israel estavam felizes. Israel havia prevalecido contra o inimigo. Aquele problema que estava lá há tanto tempo afrontando tinha sido derrotado. Então as mulheres saíram de todas as cidades para glorificar e honrar, de felicidade, sabe, aquela festa. E elas foram até Saul, e um refrão de uma música mostrou o quanto Saul era inseguro, o quanto Saul era fraco emocionalmente. Sabe aquele tipo de gente fraca emocionalmente? O Saul sempre teve um grande problema. Inclusive, já fiz até um culto que fala sobre isso. Coragem, o item que Saul esqueceu de levar na bagagem. Você vê, o Saul era um sujeito que sofria com isso, ele era covarde. Os soldados estavam sempre se acovardando. Então você via que era o reflexo da liderança, uma covardia muito grande. Ele poderia fazer mais e não fazia. E agora veio alguém que andou uma milha a mais e surpreendeu o país e se tornou um herói nacional. E foi demais para ele, porque ele tinha certamente a noção, mas quando ele ouviu a música, aquilo ficou evidente, que as pessoas admiravam mais Davi e amavam mais a Davi do que a ele. Que a nação tinha uma admiração profunda por Davi. E ele não tolerou aquilo. Aquilo foi forte demais para ele.
Mas por quê? Porque o foco dele estava no lugar errado. Você não vê Saul tendo um compromisso com Deus como Davi tinha. Tanto que eu já falei diversas vezes que Davi lutava para ter comunhão com Deus, amava Deus, lutou para se relacionar com Deus. E Saul sempre lutou para manter o trono. O trono era mais importante do que um relacionamento com Deus. Tanto que ele foi rejeitado porque as duas missões mais importantes da vida dele, ele fracassou. Na primeira, que foi muito importante, que Samuel disse para ele esperar, que ele chegaria para oferecer o sacrifício, quando ele viu os problemas agravando, que é o que eu vejo um monte de gente fazer com a vida, quando os filisteus foram se aproximando e os soldados se dispersando, ele passou por cima do que ele havia ouvido da parte de Deus, por Samuel, e foi lá e fez o que ele não podia fazer. Ele não teve fé, ele não confiou, ele não esperou. E no final você vê uma frase muito importante. O Senhor teria estabelecido o seu reino para sempre. Quer dizer, sempre haveria um sucessor da sua casa no trono. Mas agora, ele escolheu alguém que é melhor que você. Alguém que é capaz de obedecer. Porque Saul nunca foi capaz de obedecer a Deus. Você vê que as duas missões mais importantes, ele não obedeceu a Deus. A segunda, que foi contra os amalequitas, o que o Senhor disse é para exterminar com os amalequitas. Ele exterminou com o que era ruim, guardou o que era bom, ele fez ao modo dele. Então, assim, quando a pessoa é levada a obedecer a Deus, a esperar por Deus, ela não espera. Quando Deus manda ela fazer algo, ela faz do jeito dela. Aí aparece alguém que faz ao modo de Deus, do jeito de Deus, que anda uma milha a mais, é claro que essa pessoa vai ter sucesso. Agora eu não suporto o sucesso dessa pessoa. Porque eu não acho que é justo ser atribuído a ela dezenas de milhares e a mim apenas milhares. Mas pega a trajetória de vida. Toda a oportunidade, Saul estava há anos no poder. E o que ele fez por Israel? E quando ele foi submetido à obediência, ele não obedeceu, ele não fez do jeito de Deus, ele fez ao modo dele. Aí, levanta alguém que faz do jeito de Deus, que confia em Deus, que faz com excelência, que anda uma milha a mais, que espera por Deus. Claro que essa pessoa vai ter sucesso. Mas agora eu não suporto ver que essa pessoa passou na minha frente. Você vê como é louco? Tem um monte de pessoas vivendo assim. Quando Deus fala com elas, elas não obedecem. Deus manda esperar, elas não esperam. Deus manda elas fazerem de tal jeito, elas fazem do modo delas. Aí elas não têm o resultado que elas esperavam. E elas começam agora a ter inveja de quem está tendo. Porque aquele lá anda uma milha a mais, mas ela não anda. Aquele lá está ouvindo a Deus, mas ela não ouve. Aquele lá valoriza mais o relacionamento com Deus e ela valoriza mais o quê? O dinheiro, o trono, o poder, a imagem, porque Saul dependia continuamente da imagem. Pensa numa pessoa que precisava da aprovação das pessoas. Pensa numa pessoa que era covarde e que era capaz de ir contra Deus para obedecer aos próprios soldados. Sendo que ele era a autoridade sobre os soldados, e os soldados tinham mais influência sobre ele, do que ele sobre os soldados, do que o próprio Deus sobre ele. Porque ele desobedecia a Deus, desobedecia a Samuel, mas cedia para as ideias dos soldados. E você vê isso acontecendo. Só que ele não teve estrutura emocional para suportar
aquilo que ele tinha agora, consciência. O povo ama mais e admira mais Davi do que a mim. Só que durante toda a vida dele, até então, ele teve todas as oportunidades de construir a história dele, uma história de sucesso, porque ele foi o primeiro rei de Israel. E o que ele fez? Ele desperdiçou. A pessoa desperdiça, ela vai desperdiçando tempo, oportunidade, segunda chance. Nós pregamos esses dias sobre o Ezequias, que foi avisado que ele ia morrer, para ele colocar, a única ordem que ele recebeu foi de colocar a casa em ordem. Deus deu a ele uma segunda chance, que foram mais 15 anos. O que ele fez com a segunda chance? Ele não fez o que Deus havia mandado, que era colocar em ordem a casa dele. Então, muitas vezes nós vemos exatamente isso, Deus dando mais uma chance. Quando ele fracassou na primeira missão, importante, que Samuel disse, vai e espere por mim. Deus ainda deu a ele a segunda, para ele destruir com todos os amalequitas. E ele fracassou de novo. Então, eu lamento, porque eu vejo muitas vezes pessoas tendo uma chance. Sabe aquela pessoa que teve um problema de saúde, um câncer que poderia ter levado à morte? Deus a cura, é uma segunda chance. O que ela faz com aquela cura? Agora, quantas pessoas que eu vi serem curadas de doenças incuráveis e desperdiçaram a sua segunda chance de vida? Porque quando você tem um câncer e você sobrevive ao câncer, porque Deus te curou, sabendo que aquele câncer tinha o poder de te matar, você recebeu uma segunda chance. E o que a pessoa faz com a vida que Deus deu a ela? Nada. Quando ela está com problema, às vezes ela tem uma força fenomenal para buscar Deus. Depois que ela agora recebeu sua cura, sua segunda chance, o que ela faz? Não tem mais tempo para Deus, Deus não é prioridade, não lembra. Eu me lembro de um caso, de uma senhora, que ela teve câncer de mama, sobreviveu ao câncer de mama. E aí, no período que ela estava naquele processo, ela buscou a Deus, ela fez a obra, E logo que ela recebeu o diagnóstico, estava curada, estava tudo bem, ela continuou e tal, e de repente foi perdendo a força, foi se distraindo. Aí dava o que dava para Deus. De repente, deu um tempo, ela teve um diagnóstico de um câncer num outro lugar, não sei se foi no ovário, no útero, uma coisa assim. E aí ela voltou correndo para dar prioridade. Aí ela tinha tempo, porque antes ela não tinha tempo. Ela tinha que trabalhar, ela tinha que ganhar dinheiro, ela tinha que correr, ela tinha isso, ela tinha aquilo, e assim. Ela estava de um jeito que ela faltava a um culto de domingo, ela faltava até num culto de Santa Ceia e tal. Aí, o que aconteceu com outro câncer? Aí agora ela não tinha nem força para vir para a igreja. Nem força. Ela teve a segunda chance dela, agora nem tinha força. Ela pedia para trazer, para os filhos, o marido, levarem, e ela ia e lutava, mas sentia dores terríveis e tal, e tal. E foi, mas daquele ela não escapou, ela morreu. Morreu salva, mas morreu. Ela teve a segunda chance dela. Lá, quando ela teve o câncer de mama, e ela foi curada. E ela desperdiçou a segunda chance de vida. Com muitas outras coisas. Deus não era a prioridade da vida dela. E aí veio um outro problema. Só que esse foi fatal. Então nós vimos pessoas o tempo todo, como Saul, que teve toda a chance,
teve oportunidades e oportunidades, e ele não aprendia com os erros. É isso que me assusta, porque errar realmente é humano, mas nunca aprender com os erros. Como pode algumas pessoas nunca aprendem com os erros? Elas erram nas mesmas coisas, os erros são os mesmos no casamento, os erros são os mesmos na criação dos filhos. Quantos pais que eu ouvi dizendo, eu quero um segundo filho porque eu errei muito com o meu primeiro e eu quero acertar com o segundo. Errou a mesma coisa com o segundo. Fez tudo errado com o segundo. Quantas pessoas que se casaram a segunda vez ou até mais e cometeram os mesmos erros nos outros relacionamentos? Elas tiveram uma segunda chance, talvez até uma terceira chance, e cometeram os mesmos erros, erraram com os filhos, erraram no casamento. Então o problema não era, a questão não estava nos relacionamentos, ou nisso, naquilo, está na cabeça, no espírito que não é mudado, no interior que nunca é mudado. Quantas pessoas que eu já ouvi, quando estavam ali, num estado terrível de enfermidade, se Deus me tirar daqui, eu vou fazer a obra, eu vou ser um instrumento nas mãos dele, eu vou fazer tudo diferente. Passou um tempo, após terem obtido de Deus a segunda chance, voltaram para o mesmo lugar, miserável espiritualmente. Voltaram. Então, eu orei por uma moça, eu orei por ela, e ela falou para mim, num dia que ela veio do interior para orar por ela. Ela teve um problema com tumor, eu não me lembro agora onde, inicialmente, e ela superou aquilo. E quando ela veio aqui, acho que ela estava com 26 ou 27 anos, novinha. Só que quando ela foi curada daquele problema, ela foi para o mundo e só balada e ficar com rapazes e vida. Deu um tempo, a saúde, o milagre que ela recebeu para adorar a Deus. Ela começou a sentir um mal-estar, um dia desmaiou e tal. Resumindo, ela estava agora com tumor na cabeça. Tanto que quando ela passou aqui no altar, acho que ela estava com 26 anos, ela passou já com um lencinho. Eu orei com ela, ela disse que se Deus desse mais essa chance, ela ia mudar, etc, etc. Mas depois eu tive a notícia que ela tinha falecido mesmo. Ela faleceu. E quer saber? Graças a Deus que foi salva. E todos esses morreram salvos. Todos esses morreram salvos. Mas jogaram fora a segunda chance. E depois foram salvos. E se aquela situação veio como uma bênção, porque talvez, de uma outra maneira, seriam tragados a qualquer momento pelo mal. Eu tenho muitas histórias de pessoas que receberam de Deus uma segunda chance, mas não respeitaram, não valorizaram, esqueceram. E voltando aqui na vida do Saul, Saul viveu anos tendo a chance, como o primeiro rei de Israel, ele tinha o poder nas mãos, ele teve a oportunidade de fazer bem, de fazer melhor, de andar uma milha. Ele era alto, a Bíblia diz que os mais altos batiam nos seus ombros. Ele era bonito, a Bíblia diz que ele era bonito, pelo jeito ele era assim, aquela imagem incrível, e ainda rei. Então, ele teve tudo aos seus pés, mas ele não tinha caráter. Ele era uma pessoa covarde,
negligente, emocional. Ele não buscou um relacionamento com Deus. O Golias estava diante dele. Por que agora tem inveja do Davi? Sendo que o Golias estava diante dele. Por que ele não enfrentou o Golias? Ele não quis enfrentar o Golias. Alguém foi e enfrentou o Golias. Agora, esse alguém se tornou um herói nacional. E ele não suportou saber que, mesmo ele tendo a coroa na cabeça, alguém era mais amado, honrado e admirado que ele. Só que esse alguém que ganhou o respeito, ninguém deu nada a ele. Porque o Saul, ele não conquistou o trono, foi dado a ele. Ele não teve que lutar. Davi teve que lutar por tudo. Por tudo, nada. Foi fácil. Ele teve que lutar. E quando todo mundo viu aquele menino de 17 anos enfrentando uma arma violenta como era o Golias, claro que as pessoas colocavam tapete vermelho para ele passar, porque ninguém em todo Israel teve coragem de enfrentar aquele inimigo violento. Nem o rei, nem seu exército, nem ninguém. Mas ele teve, e Deus deu vitória, Deus foi com ele. Agora, as pessoas admiram. Mas ele não tem estrutura emocional para lidar com a honra que Davi passou a ter no país em que ele era rei. Eu quero que você aprenda com isso, porque eu vejo isso acontecer o tempo todo. A pessoa não faz o que é preciso, ela não anda uma milha a mais, ela não faz nem o que foi mandado, no máximo que foi mandado. Ela não é comprometida, ela não é comprometida com Deus, ela não é comprometida com o reino, ela não é comprometida nem com a própria vida dela. Ela não é. Só que ela não suporta não ter progresso, ela não suporta o sucesso do outro que está andando uma milha a mais, que confia em Deus, que depende de Deus, que ouve a Deus, que tem um coração que ouve. Ela não sabe lidar com a decadência dela e com o sucesso do outro. Só que ela também não dá o que é preciso a Deus, ela não faz o que é preciso na vida, e ela não suporta ver aquele que faz progredir. Quantas vezes eu vi pessoas se mordendo de inveja, mas tudo que foi colocado nas mãos delas, elas fizeram mais ou menos, ou nem fizeram, não respeitaram, se achavam arrogantes demais para poder fazer aquilo. Esse é um trabalho menor, eu não faço isso aí não. Isso aí eu não tenho que fazer. Aí vem alguém, faz, ganha respeito, ganha espaço, ganha um lugar dele. Eu não tenho estrutura para lidar com isso. Porque esse é o grande problema de pessoas que não fazem o que é preciso. Elas não dependem de Deus, elas não fazem o que é preciso e não têm estrutura, não tem, emocional, para ver o sucesso do outro que confia em Deus, que faz, e ele ficando para trás. Então, o que aconteceu? A partir dali, aquele refrão, olha que coisa, uma música, entrou no coração daquele homem de tal maneira, que a partir dali, ele passou a ter inveja do Davi. Você sabe que o invejoso é aquele que acha que não é justo que o outro tem e ele não tenha. Ele não aceita que o outro tem e ele não tem. Ele acha que não é justo. E se o outro tem e ele não tem, ele acha que ele está perdendo, ele está em desvantagem e ele não acredita que ele pode passar, ele pode chegar no nível daquela pessoa até passar. Não, ele só tem um pensamento invejoso. É aquela pessoa como Caim. Ele quer tirar o Abel
do caminho. É como Saul. Ele passou a trabalhar para tirar o Davi do caminho dele. Porque o problema da vida dele, que era ele, mas ele não via que era ele. Ele achava que era o Davi. Então o invejoso, ele é um cego. Ele acha que o problema da vida dele é alguém, é aquele. Se eu tirar essa pessoa do meu caminho, vai dar tudo certo. O problema da vida dele não é o fulano ou o cicrano. Não, o problema da vida dele é ele. Ele é o problema. Que não ouve a Deus, que não se compromete com Deus, que não dá a Deus o que é preciso. Aí ele não gosta da vida dele. Mas foi a vida que ele construiu. Foi as sementes que ele semeou. Foram as escolhas que ele fez. E ele fica cego. O que aconteceu? Quando ele deixou aquele sentimento entrar, o diabo tomou conta dele. E ele agora ficou endemoniado literalmente. E dominado pelo diabo, ele pegou uma lança e jogou com toda a força para matar o Davi. Davi escapou por pouco. Se desviou 2 vezes. E você vê que ele voltou a fazer isso, porque ele ficava dominado pelo mal. Porque quando o diabo toma o seu coração, se ele toma o seu coração, então ele já tomou a sua vida. E quando aquele sentimento miserável entrou, por isso que eu falo, toma cuidado com sentimentos miseráveis, porque um sentimento miserável, ele não entra sozinho. Onde a inveja, a orgulho, a arrogância, e por aí vai, a maldade, a ódio. Ele passou a ter um ódio do Davi. E ele já era um sujeito covarde. Consequentemente, era orgulhoso. Era inseguro, complexado. Agora ele não suportou o sucesso do Davi, sendo que ele poderia ter feito até mais, mas ele não teve fé e não teve coragem. Como ele não tinha fé, ele não confiou em Deus, ele também não enfrentou aquilo lá. Muito pelo contrário, como eu falei na segunda-feira, e você leu comigo, ele tremia de medo, e todo Israel, quando Golias aparecia esbravejando, fugiam. Os homens estavam sempre fugindo, o exército fugindo. Davi foi o único que enfrentou aquela situação. Foi o único que teve a fé para enfrentar. Claro que ele se tornou um herói nacional. Ele teve sucesso. E não só por isso. Tudo que o Saul dava para ele fazia com excelência. Então ele não fazia um serviço meia boca, algo mais ou menos. Ele trabalhava com excelência, ele fazia o melhor, ele foi adquirindo credibilidade. As pessoas passaram a confiar nele, a admirá-lo, porque ali havia um rapaz, ele era jovem ainda, mas que era altamente comprometido. E o Saul, desequilibrado, endemoniado, completamente perdido, começou agora, ao invés dele parar e pensar, não, eu não tenho que viver assim, espera aí, eu vou buscar a Deus, eu vou recorrer a Deus, eu vou pedir misericórdia. Não. Aqui, ó. Saul ficou muito irritado e aborrecido. Muito irritado e aborrecido com aquele refrão. Por quê? Por que o refrão de uma música acabou com ele? Porque, na verdade, ficou evidente algo que certamente ele já sabia. Que ele não era um homem vitorioso, que ele tinha se perdido. Que ele não estava andando mais em vitória. Que ele não era uma boa referência para Israel. E quando as mulheres cantaram, ele se viu no espelho. Ele viu quem ele realmente era. E sabe quando você tem um encontro com você mesmo, com a sua vida, e você não suporta? Só que ele tinha ao alcance dele todos os
meios de viver uma vida diferente. Então não tem desculpa para uma pessoa viver com ódio, amargurada, invejando os outros, desejando que o outro se dê mal porque, assim, já que eu não consigo ir além, que pelo menos ele também não consiga, para ficar pelo menos no mesmo nível que eu. Porque esse é o pensamento do invejoso. Uma pessoa que tem um espírito como o de Jonatas, ele se espelha em Davi. Uma pessoa como Saul, Davi é uma afronta. E o desejo dele é derrubar uma pessoa como Davi, para que ele não tenha nenhum concorrente. Ele não quer alguém que o ameace, alguém que seja melhor que ele, ou que tire ele da zona de conforto, porque ele não quer sair da zona de conforto. Ele quer uma posição de honra, mas ele não quer andar uma milha a mais. Ele quer ser aclamado como um herói também, mas ele não quer enfrentar o Golias. Quem está entendendo? Saul tinha medo no 11. Eu li que, daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno, mandado por Deus, apoderou-se de Saul. E ele entrou em transe, ficou endemoniado, enquanto Davi tocava a harpa, como costumava fazer. Inclusive, ele só tinha alívio quando Davi tocava a harpa. E você vê que Davi nunca foi inimigo dele. O honrou mês depois da sua morte. Nunca foi. E ele tratou Davi como um inimigo por pura inveja. Porque ele passou a ter inveja de Davi. Só por causa da inveja. Por causa da inveja, ele passou a ter inveja. Ele não suportou. Isso precisa entrar. 12. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e agora Davi estava... o havia abandonado e agora estava com Davi. Ele, ao mesmo tempo que ele tinha um ódio mortal do Davi, tinha inveja, ele também tinha medo, porque ele sabia, olha que coisa triste, ele sabia que Deus não estava com ele, mas estava com Davi. Isso que é difícil entrar na minha cabeça, que uma pessoa percebe nitidamente que Deus não está com ela, e ela não faz nada, a não ser odiar o outro, que ela vê que Deus está com ele. Espera aí, Deus não está comigo, eu vou buscar Deus, eu vou recorrer a Deus, eu vou me humilhar diante de Deus, para que Deus possa ser comigo também. Mas agora eu sei que Deus não está comigo, eu sei que Deus está com Davi, e ao invés de eu ir buscar a Deus, eu fico com ódio do Davi e quero matar o Davi. Então afastou Davi de sua presença e deu-lhe o comando de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas campanhas. Ele agora afastou Davi dele, não queria ele mais por perto, e rebaixou Davi. E colocou ele à frente de uma tropa de 1000 soldados. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele. Mesmo Saul tentando atrapalhar, com inveja, com ódio, diminuindo, colocando ele à frente de menos homens, ele continuou tendo êxito. E claro que sim, porque ele venceu o Golias sozinho, só com Deus. Então não importava quantos soldados estavam sob o seu comando, importava que Deus era com ele, porque ele confiava em Deus. Então Saul tentou impedi-lo de prosperar, ele continuou prosperando. Porque ninguém, presta muita atenção nisso. Quando uma pessoa depende de Deus, para você que ainda está tentando na força do braço, que ainda tem feito as coisas ao seu modo, você está perdendo a sua vida. Porque você teria tanto êxito, tanto sucesso, se você desse prioridade a Deus, ouvisse a Deus, se rendesse a Deus. Às vezes o diabo bota na sua cabeça que isso é uma bobagem. Talvez as pessoas que você convive,
quer mostrar para você que isso é uma bobagem. Mas Davi não tinha êxito por ele, Davi tinha êxito porque o Senhor era com ele. Você quer ter êxito na sua vida? Faça Deus ser com você. Faça Deus ser com você. Porque se Deus for com você, e como é que Deus é com uma pessoa? Quando você dá ouvidos a Ele, quando você dá credibilidade a Ele. Vem cá, nem você não quer estar falando e ninguém está te ouvindo. Se você estiver na sua casa fazendo uma reunião, e você está falando e ninguém está ouvindo, um está no celular, outro está falando com outro está com outro, o que você vai fazer? Você vai calar e vai falar, quer saber? Vocês se virem, vocês não me respeitam, vocês não estão me ouvindo, eu não vou ficar falando para as paredes, gastando a minha energia. Deus está falando com as pessoas e algumas estão ignorando, passando por cima. Simplesmente elas passam por cima. Então, o que Deus chega à conclusão? Não, ele vai ter que ver o que ele consegue por ele mesmo. Vai, vê o que você consegue. Você não me ouve, você não dá atenção ao que eu falo. Eu estou falando com você, você não dá atenção. Eu estou dizendo a você como você deve fazer, você não crê, você não confia, você continua vivendo a sua vida do seu jeito. Então vai, vê o que você consegue, então. E aí a pessoa está lá, está gemendo, e está descendo. E não é falta, muitas vezes, de alguns, de trabalhar, ou de fazer isso, fazer aquilo, é falta da bênção de Deus. Também na vida de alguns, além da falta da bênção de Deus, também falta um comprometimento com Deus e com o que Ele faz. Ele não é comprometido com a família, não é comprometido no trabalho, ele não anda uma milha a mais em área nenhuma. Ele não anda uma milha a mais com Deus, ele não anda uma milha a mais com nada, em nada da vida dele. Mas ele quer progresso, sucesso, honra. Ele quer o melhor. Mas ele faz o que dá e quando dá. Ele dá o que sobra. Tem gente que só dá o que sobra para Deus. E não importa, Deus já deu oportunidades, e eu vou voltar na segunda chance. Quantos que já tiveram a sua segunda chance e o que é que estão fazendo com a segunda chance? O que é? Algumas pessoas já tiveram lá endividadas assim absurdamente. Deus vem, eu já vi isso acontecer assim trocentas vezes. Deus abençoa, elas saem das dívidas. Pois elas agora são capazes de fazer dívidas de novo. Às vezes até maiores. Elas têm uma segunda chance com o filho, têm uma segunda chance no casamento, têm uma segunda chance na saúde, têm uma segunda chance no trabalho, no financeiro, e elas repetem os mesmos erros. Quantas vezes eu vi gente ficar desempregado um tempão, e agora consegue o emprego e vai lá e comete os mesmos erros que cometeram antes, erros que fizeram com que elas fossem mandadas embora, e depois recomendações as piores. Agora Deus abre uma porta, pois elas são arrogantes, elas não andam uma milha a mais, elas não fazem o que é preciso. Quer dizer, mas eu quero vitória. E aí, por que a minha vida não muda? Ah, que absurdo! Atribuíram a Davi dezenas de milhares, e a mim só milhares, só falta o reino agora dar para ele. Quer dizer, eu estou altamente incomodado. Só que quando Deus me deu oportunidades e oportunidades e oportunidades, eu joguei na lata do lixo. Quando eu tive a chance de enfrentar situações e vencê-las, porque Deus seria comigo, eu não quis enfrentar, eu me acovardei. Quando Deus me mandou esperar, eu não esperei. Quando Deus me mandou fazer de um jeito, eu fiz de outro. Deus esperava algo de mim, eu não dei. Ele tinha êxito em tudo que fazia, pois o Senhor estava com ele.
Você tem que entender que você tem que fazer Deus ser com você. Porque se Deus for com você, tudo na sua vida vai fluir. Vendo isso, Saul teve medo dele. Todo Israel e todo Judá, porém, gostavam de Davi, pois ele os conduzia em suas batalhas. Claro, ninguém tinha nada contra Davi. O rapaz estava levando Israel à vitória. Davi estava conduzindo todos eles à vitória, às batalhas, e tinham vitória. Mas Saul, remoendo ódio, inveja, e tentando atrapalhar a vida dele. Lembra que havia uma premiação? Ele não cumpriu. Quem enfrentasse o Golias ia ter riquezas, a casar com a filha, se tornar genro do rei, isenção de impostos. Você não vê em nenhum lugar que o Saul cumpriu com aquilo. Por quê? Porque ele tratou Davi como algo menor. Como algo menor. Aqui, ó. Aqui está, Saul disse a Davi, aqui está minha filha mais velha, Merabe. Eu a darei em casamento a você. Apenas sirva-me com bravura e lute as batalhas do Senhor. Pois Saul pensou, ó, não o matarei, deixo isso para os filisteus. Você vê que ele estava tão cego, que ele falou com Davi, com falsidade, porque dentro dele, primeiro que ele não tinha interesse de entregar a Merabe, como ele não entregou. Ele não deu as riquezas, o prêmio. E não fala que ele tem isentado a família do Davi de impostos. Depois ele deu a outra filha, que foi a Mical, mas como um laço, uma armadilha, que eu vou ler para você. Ele disse, eu não vou matar, eu vou deixar que os filisteus façam isso. Ele tinha visto Davi vencer a maior arma dos filisteus, mas ele ainda acreditou que o Davi ia ser morto pelos filisteus. Então o diabo ainda deixa as pessoas burras, cegas e burras. Elas começam a acreditar em bobagens, porque ao invés delas estarem focadas, ao invés dele focar Deus, focar o reino, se arrepender e se voltar para Deus, ele focou no Davi. E começou a tratar o Davi como o problema da vida dele. Simplesmente porque ele não fazia o que era preciso e tinha inveja do Davi que fazia. Mas Davi disse a Saul, quem sou eu e o que é minha família, ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, a filha de Saul ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meolá. Ele não cumpriu. Ele não tinha respeito nenhum. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Quando disseram isso a Saul, ele ficou contente e pensou, ó como ele pensou. Eu a darei a ele para que lhe sirva de armadilha, fazendo-o cair nas mãos dos filisteus. Eu vou te mostrar como. Então Saul disse a Davi, você hoje tem uma segunda chance, uma segunda oportunidade de tornar-se meu genro. Era tudo falsidade. Quer dizer, eu não cumpri lá com a outra, mas com essa eu vou cumprir. Então Saul ordenou aos seus conselheiros que falassem em particular com Davi, tudo armado, uma armação atrás da outra, dizendo, o rei está satisfeito com você, e todos os seus conselheiros o estimam, torne-se agora seu genro. Quando falaram com Davi, ele disse, vocês acham que tornar-se genro do rei é fácil? Sou homem pobre, sem recursos. Quando os conselheiros de Saul lhe contaram o que Davi tinha dito, Saul ordenou que dissessem a Davi, o rei não quer outro preço pela noiva, além de 100 prepúcios de filisteus, para vingar-se de seus inimigos. O plano de Saul era que Davi fosse morto pelos filisteus. Então, a história de dar a Mical, ele armou aquilo
como ele mesmo disse, vai ser uma armadilha para ele, porque eu vou convencer que, na verdade, é uma boa ele ser o genro, sendo que tinha sido prometido lá, ele não cumpriu. E que ele não vai precisar dar nenhum dote, porque ele disse, eu sou um homem pobre, eu não posso pagar por isso, porque eles tinham que dar um valor para o pai da noiva. E eu não tenho dinheiro para isso. E aí o Saul manipulava os conselheiros para manipularem o Davi. E ele pediu 100 prepúcios. E todo mundo sabe que é uma pele que fica no órgão reprodutor do homem. Alguns fazem cirurgia de fimose, mas, por exemplo, pela tradição judaica, toda criança ao 8º dia precisa ser circuncidada. Então, tira aquilo que é chamado, essa pele, chama-se prepúcio. Então, ele disse, olha o que ele pediu, a missão, não, pela noiva, eu não quero dinheiro, não quero nada. Eu quero 100 prepúcios de filisteus. Quer dizer, então ele tinha que matar 100 homens, e ir lá e fazer a circuncisão em todos os homens. E tirar o prepúcio de todos os homens. Então, não era uma missão nada agradável nem fácil, né? De convir, os homens principalmente. Quem quer fazer uma coisa dessa? Então, olha aqui. Aí, olha só. Por isso, quando os conselheiros falaram novamente com Davi, ele gostou da ideia de tornar-se genro do rei. Por isso, antes, o Davi tinha uma outra visão. Você vê que era Deus mesmo na vida dele. Por isso, antes de terminar o prazo estipulado, olha o que Davi fez. Davi e seus homens saíram e mataram 200. Ele não pediu 100? Ele matou 200. E trouxe os prepúcios e apresentou-os ao rei para que se tornasse seu genro. Então, Saul lhe deu em casamento sua filha Mical. Quando Saul viu claramente que o Senhor estava com Davi, que sua filha Mical o amava, temeu ainda mais e continuou seu inimigo pelo resto da vida. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim, tornou-se ainda mais famoso. Ele decidiu dar a Mical, mas com a certeza que ele não ia ter que entregar, porque o Davi seria morto. Porque ele deu uma missão para o Davi absurda. Eu quero 100 prepúcios de filisteus. Davi achou a ideia boa e falou, quer saber, eu vou andar uma milha mais, eu vou dar 200 para ele. Ele matou 200 homens e levou 200 prepúcios para ele. Tudo que ele fazia para atrasar, para atrapalhar a vida do Davi, porque Deus era com ele, ele sobressaía. Ele continuou inimigo do Davi até o fim, por pura inveja. Ele transformou o Davi no seu inimigo, porque ele tinha ciúme, ele tinha inveja do Davi. E o Davi o honrou sempre, teve a oportunidade de matá-lo 2 vezes e não fez. E toda vez que saíam para a guerra, Davi tinha mais êxito e sobressaía a todos os oficiais do Saul, porque a Bíblia diz, porque o Senhor era com ele. E por mais que Saul tentou diversas vezes impedir o crescimento do Davi, Davi se tornou cada vez mais poderoso, porque o Senhor era com ele. Então isso para mim é muito forte. Por que Davi se tornou ainda mais famoso, mais amado, mais respeitado? Porque ele não focou no ódio, na inveja e nem nas armadilhas do Saul. Ele tinha uma boa fé com Saul. Ele amava e respeitava aquele homem, mas o Saul alimentou todo tipo de sentimento perverso, aqueles sentimentos miseráveis que foram consumindo com ele, tanto que ele só piorou, foi piorando, deixou de governar para perseguir o Davi, depois foi buscar Deus, não teve resposta, buscou uma feiticeira e por fim se suicidou. Por quê? Porque ele, ao invés de ir a Deus, buscar a Deus,
Ele alimentou os sentimentos miseráveis, cada vez mais, e eu vou dizer uma coisa para você, quando a sua vida não vai, é problema de coração. A resposta está no coração. Quando a vida de uma pessoa não vai, não prospera, ela não tem êxito, o problema está no coração. A resposta está no coração. Algo precisa mudar lá dentro. Tem algo que ainda não foi mudado, que não foi arrancado. Há uma cegueira. A pessoa é uma cega. Saul era um cego. Mas o que para mim é tão forte é que por mais que o rei, a autoridade máxima daquele país, por mais que aquele homem lutou, e ele lutou, para diminuir, para impedir, para atrasar, para rebaixar, para humilhar, ele lutou para colocar o Davi em zona de risco, ele lutou. Ele não teve êxito em nada, porque o Senhor era com Davi. Muito pelo contrário, quanto mais ele lutava contra Davi, mais Davi tinha êxito, mais famoso se tornava. A Bíblia diz que ele foi se tornando tão famoso, tão forte, tão forte, tão forte. E por quê? Porque a Bíblia diz que Deus era com Davi. Isso significa que aquela palavra se cumpriu na vida de Davi. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando uma pessoa ama a Deus, ela não precisa temer afrontas, perseguições, injustiças, ataques. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando uma pessoa realmente ama a Deus, ela depende de Deus, ela confia em Deus, ela não precisa temer nada disso. Injustiça, ódio, inveja, ataques, perseguições, ela não precisa temer. Pessoas que estão lançando o ódio delas em você. Até porque ataques e ódio, isso tudo é como veneno, é um veneno. E só vai funcionar na sua vida se você beber. Se você deixar entrar na sua vida, como Saul deixou entrar a música das mulheres, o refrão da música. Se você deixar entrar no seu coração alguma coisa, aí para tirar dá trabalho. Mas você precisa tirar. Você precisa buscar a ajuda de Deus para não deixar lá, porque aquilo pode te destruir. Se você deixa um sentimento miserável entrar, aquilo vai atrasar a sua vida. Desde o dia que o Saul deixou aquele sentimento de inveja contra o Davi tomar conta do coração dele, a vida dele só decaiu. Ele só foi decaindo. E quanto mais ele tentava atrapalhar a vida do Davi, mais o Davi crescia, mais famoso, mais progresso, mais êxito, mais avanços, mais bênçãos. Porque ninguém pode vencer alguém que está escondido em Deus. E eu amo isso. Porque às vezes vem uma onda de ataques, de batalhas e situações para atrapalhar, e uma pressão de cá, outra pressão de lá, e um ataque de cá, outro ataque de lá, uma maldade, outra maldade. E você pensa, o que eu faço? Confia em Deus. Se você confiar em Deus, se você depender de Deus, as situações, elas até se levantam, mas elas não te atingem, elas não impedem o seu crescimento. Por mais que o rei de Israel lutou para impedir o progresso do Davi, ele não pôde. Porque Deus era com Davi. Quando Deus é com uma pessoa, o diabo ruge, brama, ele usa de pessoas, de situações, ele usa de meios vários, mas a pessoa sai melhor. Vem um problema, ela sai melhor, vem outro problema, ela sai melhor, vem outro, ela sai melhor. Ela nunca é derrotada, ela nunca fracassa, ela não cai, ela não é derrotada. Aquela situação sempre a empurra para algo maior, ela sempre cresce, ela sempre progride, ela sempre vai além. Por quê? Porque Deus está com ela. Deus está com ela. Davi dependeu de Deus, por isso que Deus pôde ser com ele. Saul não dependeu de Deus. Saul se amargurou, Saul se encheu de inveja. Saul não dependeu de Deus e nem
nem dependeu de Deus e nem realizava bem seu trabalho. Mas ainda que ele realizasse bem o trabalho dele, sem a bênção de Deus também, ele não ia muito longe. Na força do braço, você não vai muito longe. Mas quando Deus é com uma pessoa, é como nós estamos vendo aqui. Tudo que era feito para atrapalhar a vida do Davi, revertia em bênção. Era feito mais algo para trabalhar, revertir em bênção. E mais uma coisa, e era revertido em bênção. Quer dizer, tudo vinha para impedi-lo de ir além, pois ele sempre crescia um pouco mais, ficava mais famoso, progredia, tinha êxito, porque Deus era com ele. Então o segredo é Deus ser com uma pessoa. Tudo que você tem que fazer é depender de Deus, é perguntar a Deus o que Ele quer de você, é dar a Deus, é se voltar para Deus, é esperar por Deus, é não agir na força do braço, é não se desfocar olhando para a direita, para a esquerda, para trás, tem que olhar para Cristo. Você precisa olhar para Deus, se envolver com Deus. Outra coisa, Davi tinha um emocional forte, Saul tinha um emocional fraco, e eu já disse a você e eu vou repetir. Você pode ser a pessoa fisicamente mais forte, mais bem treinada, mais capaz, mais estudada, mais isso e aquilo. Mas se você não tiver a fé no Senhor, uma fé viva, e não ceder, porque você precisa confiar em Deus. Por que as pessoas, elas caem emocionalmente? Por que elas se entregam ao emocional? Porque elas não creem. Porque quando a sua fé é maior que os seus sentidos, é maior do que o seu lado emocional, você não cede para as emoções, para os sentimentos, você vai além. Mas quando o seu emocional predomina, e se o emocional predominar, dominar a vida da pessoa, ela vai ser o lado fraco, ela vai fracassar. Porque quando você não tem um emocional fortalecido através da fé, ele vai te dominar. E se ele te dominar, ele vai te levar sempre para baixo. Para o desânimo, para a fraqueza, para a falta de paz, para o desespero, para a amargura, para a frustração. Como eu encontro muita gente. Como é que eu fortaleço o meu emocional? Através da fé, confiando em Deus. Então, quando você cede para as emoções, você tem um emocional totalmente desestruturado, pouca coisa vai te derrubar. O Saul era grande, era forte, era o rei de Israel. Um refrão de uma música acabou com ele, destruiu com a vida dele. Na verdade, ele já vinha num processo de decadência, mas aquilo ali foi o que acabou de matar mesmo. Porque ali ele viu a realidade dele. E até então, eu creio que ele ainda não tinha consciência que ele passou a ter a partir dali. E ele não teve estrutura. Ele tinha que ter tido um poder de reação e ter dito, não, eu sou o rei, Deus me colocou aqui, eu vou recorrer a Ele, Ele vai me honrar. E sabe, até o Acabe, quando botou a boca no pó, Deus teve misericórdia dele, não ia ter do Saul. Mas você não encontra o Saul colocando a boca no pó e se arrependendo. Você não encontra em nenhum momento Saul tendo uma atitude quebrantada, humilde, mas o tempo todo focado no Davi, com ódio do Davi, querendo destruir com o Davi, tentando tirar o Davi do caminho. E assim, ao invés dele olhar para Deus, ele olhava para o Davi. E mais sentimentos miseráveis, ao ponto que ele foi se perdendo de tal maneira, que aquilo que um dia ele havia combatido, agora ele foi atrás, da feiticeira. E chegou ao suicídio. Então, as pessoas, elas precisam entender que se eu não depender de Deus, depender da fé, eu vou acabar dependendo de alguma coisa. E essa coisa vai ser fraca. Ela não vai ter poder para me sustentar. Não adianta eu ficar num canto da vida, lambendo feridas e achando que a minha vida
é uma droga, ou que eu sou mais perseguido e sofrido, que ninguém me ajudou, eu sou uma vítima, eu estou em desvantagem. E quando pregamos uma palavra como essa, o sujeito já vem, você não está na minha pele, falar é fácil. E esse é o pensamento. E se tiver alguém pensando assim aqui, eu digo para você, com esse pensamento, você não está aproveitando a palavra em nada. Você não está tirando nada de bom dessa palavra. Você não está aprendendo nada com ela. Porque a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é tirar é se despir dessa roupa de vítima. Desse que tudo para mim foi mais difícil. Existe uma coisa chamada escolhas. As pessoas fazem escolhas. E elas não querem aceitar que elas normalmente dizem assim, as que se vitimizam, e eu estou em desvantagem, elas sempre vão chegar para você de forma arrogante, vão dizer, não, eu fiz tudo certo, não, porque eu lutei por isso, eu lutei por aquilo, não, eu não tenho culpa disso, eu não tenho daquilo. Mas espera aí, você tem o livre-arbítrio, você faz escolhas. E mesmo quando você diz que não tinha alternativa, todo mundo tem. E quando as pessoas dizem, é difícil demais, a Bíblia tem um versículo para isso, que ontem eu ainda fazia o programa e falava sobre isso. Não é difícil, o que eu estou dizendo para você, pedindo a você, ordenando, não é difícil fazer. Quer dizer, eu vou te dar graça, vou te dar favor, você pode fazer. Você pode sair disso. Mas a tendência de muitas pessoas não é isso que eu quero ouvir. Eu quero que todo mundo concorde comigo. Eu quero que as pessoas tenham um sentimento em relação a todas as minhas dores e perdas. Sim, a pessoa pode até ter um sentimento de compaixão, mas isso não vai mudar a sua vida. Alguém dizer para você que realmente sua vida é dura, é sofrida, e você teve perdas, e isso e aquilo, não vai te ajudar em nada. No máximo, massagear o seu ego, e alimentar ainda mais a autopiedade em você. O que nós precisamos não é que alguém venha e passe a mão na nossa cabeça e nos compreenda, e diga um monte de coisas que são agradáveis aos nossos ouvidos. Eu não posso viver a minha vida dependendo disso. Eu preciso olhar e dizer, peraí, tem jeito, eu preciso de uma decisão, eu preciso fazer escolhas diferentes, então eu vou fazer o que é preciso. Se é uma decisão que precisa ser tomada, então eu vou tomar. Coisa que o Saul nunca fez. Ele nunca parou para tomar uma decisão, para ter uma atitude diferente, para fazer uma escolha diferente. E é por isso que ele foi numa sucessão de derrotas, enquanto Davi, numa sucessão de vitórias. Mas porque dependeu totalmente de Deus, e Deus pôde ser com ele. E o outro continuou dependendo da força do braço, e lutando desesperadamente para segurar o trono, quando ele deveria ter lutado desesperadamente para ter um relacionamento com Deus. Coisa que o Davi fez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Davi errou muito mais que Saul. Muito mais. Só que pega o Salmo 51 e tantos outros salmos, mas pega o que ele caiu com Betseba, quando ele se arrependeu. Leia o Salmo 51 novamente e veja lá o coração rasgado diante de Deus. Me tira tudo, mas não me tire o seu espírito. Você não encontra em nenhum lugar Saul se arrependendo dos seus erros, se humilhando verdadeiramente. Então, Davi errou mais do que Saul, só que Saul nunca se humilhou, e Davi sempre se humilhou, sempre reconheceu, sempre se colocou debaixo da potente mão de Deus, sempre se rendeu a Deus, nunca se virou contra Deus, nunca se revoltou contra Deus, muito pelo contrário.
ele amava a Deus incondicionalmente, independente de qualquer coisa. Quando ele perdeu os filhos, ele não se revoltou contra Deus. Quando situações muito difíceis vieram contra ele, ele não se revoltou contra Deus. Quando Deus tratou com ele, quando ele fez aquele censo que Deus não mandou ele fazer, ele não se revoltou contra Deus, muito pelo contrário. Quando aquele homem, o Araúna, ofereceu dar a ele a eira, ele disse: não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. E Deus estava tratando com ele duramente. E a palavra dele para o Araúna foi: Deus, não oferecerei ao meu Deus algo que não me custe nada. Você não vê em nenhum momento ele contra Deus, ele revoltado contra Deus, em nenhum momento. Quando ele fez todas as plantas, levantou dinheiro e toda a estrutura para construir o templo para o Senhor, e o Senhor veio e disse: você não vai construir, tem muito sangue nas suas mãos, é o seu filho que vai. Você não vê ele chateado, você não vê ele amargurado, você não vê nada. Ele poderia, um outro ia dizer: mas peraí, eu derramei sangue para defender Israel, mas peraí, eu fiz a planta, eu levantei dinheiro, e agora o Senhor vai me tirar essa honra? Não, em nenhum momento você vê ele questionar a Deus. E ele perdeu filhos, ele teve situações terríveis, traições, injustiças. Vai e procure, se você encontrar uma passagem que ele blasfemou, reclamou, foi contra Deus, ele nunca foi. Mas vai ver o contrário. Saul, murmurador, reclamava, cheio de ódios, cheio de amargura, um homem revoltado, nunca se humilhou diante de Deus. Quando ele buscou a Deus e Deus não respondeu, ele foi direto numa feiticeira. E ele preferiu se suicidar a se humilhar diante de Deus. O orgulho foi mais forte que tudo. Deus não pôde ser com ele. Mas foi com Davi sempre. Deus foi com Davi. E Davi só cresceu. Por mais problemas que criavam, por mais situações que vinham contra ele, tudo era revertido em favor dele. Todas as coisas só contribuíram para o bem dele, porque ele creu e dependeu de Deus o tempo todo. Coloquem-se de pé, por gentileza. A mão no seu coração. Rasgue o seu coração diante de Deus. Abra o seu coração para o Senhor. Se volta para Ele nesse momento. É momento de você falar com Ele. Você ouviu uma palavra forte e bem direcionada. Não há como alguém dizer: eu não entendi, eu não sei, não está claro. Está claro. Rasga o seu coração e se derrama diante de Deus. Coloca a sua vida nas mãos de Deus. E assim, a vida é feita de escolhas. Não adianta eu fazer uma escolha contrária de Deus e esperar que tudo vai dar certo e ainda me revoltar, me chatear quando não acontecer do meu jeito. Não adianta. Dê a Deus o que Deus espera. Se volta para Deus. Priorize-o na sua vida. E você pode ter certeza que você só ganha com isso. Porque Davi foi altamente honrado por Deus. E mesmo o mundo tentando ir contra ele, ninguém podia prevalecer a ele, porque Deus era com ele. E eu amo isso. Saber que se eu estiver com o Senhor, estão tramando contra mim, mas eu vou ser vitoriosa. E eu posso dizer a você que essa palavra se cumpre o tempo todo. Às vezes tem armações e armações, coisas que você nem sabe que estão acontecendo. Mas
Deus vai lá e te justifica, e te honra, e joga por terra, e aquilo contribui para o seu bem, e você sai melhor, e você sai melhor, e você sempre sai melhor. Davi sempre saiu melhor. E eu tenho certeza que Deus está dizendo isso para você. Se você depender de Deus e ouvir a Ele, tudo que se levantar contra você é só para te beneficiar, é só para te levantar, é só para te levar para um nível mais alto, é só para te abençoar. Tudo. Seja lá o que for que estiverem armando nas suas costas, tentando fazer para te prejudicar, vai voltar em seu favor. Por quê? Porque você está nas mãos de Deus, você depende de Deus. Se você depende de Deus, tudo vai contribuir para o seu bem. Quando uma pessoa depende de Deus, tudo volta em favor dela. Mas quando ela não depende, aí a história é diferente. Tudo que você tem que fazer é confiar em Deus e depender dEle. E tudo vai voltar em seu favor. Você não precisa ter medo de nada. De injustiças, de ataques, de armações. As coisas podem até ser criadas, levantadas, mas do mesmo jeito que são levantadas, elas sempre caem, porque o Senhor é com você. Então, se o Senhor for conosco, se Ele for comigo, se Ele for com você, sempre sairemos bem melhores de todas as situações. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu agradeço por essa palavra. Eu peço que cada um esteja se vestindo dela e que nesse momento esteja tudo muito claro, bem claro, e que essa pessoa tenha se vestido dessa mensagem e que, Senhor, ela tenha entendido, recebido com toda clareza, com discernimento, com a visão certa, Senhor, que não tenha sobrado mas assim nenhuma sombra de dúvida, que ela tenha entendido perfeitamente, claramente, Senhor, e que ela nesse momento se levante com força e tome as decisões, que ela tome as decisões que são necessárias, que ela faça as escolhas que são necessárias, Senhor, que ela se vista dessa mensagem, que está claro, muito claro para ela, Senhor. Se ela depender do Senhor, tudo vai contribuir para o bem dela, mas se ela não depender do Senhor, até uma coisa mínima, até o que tinha tudo para dar certo, acaba dando errado. Senhor, eu peço que o teu povo te tema, se volte para ti, ó Senhor, que te reverencie totalmente, que se humilhe diante do Senhor, que cada pessoa entenda que o segredo é te servir, é te priorizar, é depender do Senhor. Não é difícil fazer o que o Senhor tem pedido. Nós podemos, nós somos capazes de andar nessa vida como o Senhor tem nos orientado. Que todo espírito da cegueira caia por terra, todo espírito maligno que tem dominado talvez essa mente, esse coração, com pensamentos e sentimentos miseráveis, eu ordeno que saiam agora em nome de Jesus. Tudo que cega a vida dessa pessoa, todo domínio maligno sobre ela, eu ordeno, saia em nome de Jesus. O teu sangue tem poder sobre cada uma, o teu sangue tem poder sobre cada vida, que todos sejam cobertos com teu sangue, libertos de toda cegueira, de todo sentimento miserável, de todo bloqueio, de toda dureza de coração, em nome de Jesus. Que cada um decida depender do Senhor, olhar para o Senhor, se firmar no Senhor, se esconder no Senhor, porque quando nós nos escondemos do Senhor, nós somos honrados em tudo. Eu abençoo cada vida e agradeço demais por essa noite, por essa mensagem. Muito obrigada, meu Deus. Nós te amamos, amém. Amém e amém.